Está começando mais um Anverso. No programa de hoje vamos debater a questão do uso de tecnologias em sala de aula. E nada melhor que conversar com profissionais que vivem esta realidade. Por isso hoje estão aqui conosco duas professoras que atuam em Santa Maria. Luana Jensen, professora de português da Rede Particular de Ensino, e a professora Silvânia Oliveira, professora de inglês da Rede Pública de Ensino. Sejam bem-vindas. Obrigada. Para dar início ao debate, eu pergunto a vocês. Em tempos em que novas tecnologias surgem a todo momento, como é que vocês lidam com essa questão dentro da sala de aula? Olha, Débora, eu como professora de inglês, né, eu consigo fazer um trabalho bem legal com os alunos, assim, bem divertido, mesmo com todas as dificuldades que nós temos na rede pública. Porque tu sabe que não é fácil administrar hoje, né, com verbas parcas, né? Sim. Mas mesmo assim, eu penso que essa ferramenta nos ajuda muito a fazer um trabalho diferenciado, né? Mas eu vou te dizer que eu, enquanto professora de inglês, para mim é mais fácil. Mas eu sinto assim que algumas colegas têm grandes dificuldades para manter o aluno focado no trabalho dentro dentro do laboratório, por exemplo. Porque muitas vezes o aluno ele tem uma visão que ir para laboratório significa estar teclando Facebook, outras Principalmente as redes sociais. As redes sociais. E você, Luana, o que tem nos dizer sobre isso? É algo muito utilizado na escola e como eu trabalho com ensino médio, então tecnologia sempre está a serviço para ajudar. Claro que os alunos adoram tanto o uso no próprio laboratório da informática como o celular em sala de aula, mas o grande impasse ainda, por serem adolescentes de 15 a 18 anos, é justamente esse uso das redes sociais durante a aula. Então, alguns professores eles não conseguem lidar com essa separação. Eles querem tudo separado, o momento que é só do estudo, o momento que é só diversão. E os alunos, na verdade, fazem tudo ao mesmo tempo. Então, eles vão fazer o trabalho e talvez vão teclar um pouquinho no Facebook. Então, às vezes, a resistência da escola com o professor que utiliza é justamente porque os outros professores acham que é apenas brincadeira. Mas, na verdade, o adolescente ele já começa a ter essa consciência de que eu quero utilizar a rede, eu vou utilizar, mas eu sei que tem que entregar o trabalho. E eles fazem, eles apresentam, então, de fato, dá para conciliar as duas coisas. Mas ainda é difícil demonstrar isso e convencer para os colegas que não praticam tanto o uso das tecnologias. Geralmente, nós que utilizamos, somos vistas como aquelas professoras que deixam mais tempo de brincadeira em sala de aula do que estudo. Sim. Só que muitas vezes eles aprendem mais pelo que trabalharam e leram ali no tablet, no celular ou no computador, do que se fosse apenas o quadro negro da sala de aula. É que eu penso, né, Luana, que na escola particular ainda o aluno é mais centrado. Na escola pública, muitas vezes ele não tem um computador na sua casa e ele conhece todas as redes sociais. Então ele vem para a escola com aquele intuito, que ele quer entrar, ele quer participar, ele também quer mandar mensagem, quer fazer alguma coisa. E naquele momento que nós, professores, queremos fazer um determinado trabalho, ele se distrai, ele quer buscar alguma coisa, alguma informação, né? Sobre, assim, houve informações pessoais dele, da vida, dos amigos, etc. Mas vejo assim, ó, dependendo do trabalho que tu vai direcionar, com certeza tu consegue ter bons resultados, né? Sim. Mas ainda posso dizer assim, afirmo assim, né, que penso que na rede particular é mais fácil lidar, porque quase todos eles, né, a grande maioria dos alunos que estão ali com certeza tem em casa. Essa ferramenta. Uma parte, né? Uma grande maioria, mas ainda tem aqueles que não têm nem rede social e nem computador em casa. Mas, por exemplo, na escola que eu trabalho, a rede Wi-Fi da escola não permite o acesso a redes sociais. Então, na verdade, o aluno que acessa é apenas aquele que tem internet própria no celular. Então, isso também facilita e o que ajudaria os outros professores não reclamarem tanto. Sim. Mas a verdade é que os professores não sabem como lidar naquele período dentro do laboratório da informática. Nesse sentido, vocês acham que o uso da tecnologia ela facilita ou não o trabalho do professor dentro da sala de aula? Eu penso que ele facilitaria se tivéssemos um preparo melhor. Então, algumas vezes, assim, nós temos até, assim, vontade de estar lá dentro do laboratório, mas também nós não temos, assim, um caminho. Alguém que desse, assim,
maiores informações acerca ali do funcionamento, dos programas que nós temos à disposição. Alguma pessoa que oriente. Que orientasse. E isso falta dentro das escolas públicas, né? Outra coisa também, uma outra dificuldade que eu penso, assim, o acesso à rede. Então, assim, nós temos algumas escolas, o que a gente tem lá? O PC, mas não tem internet, não tem, né? A escola não tem como, né, subsidiar e nós não temos, o governo também não investe. Então, isso é uma dificuldade que nós temos ali. Na maioria das vezes, a internet, os meios são apenas ali para facilitar, mas o trabalho seria melhor ainda se houvesse um conjunto entre os professores, quem está no laboratório da informática e a própria direção, porque daí fica nesse impasse. Quem utiliza muito o laboratório da informática é porque faz atividade mais leve, quem não utiliza é porque puxa mais o conteúdo. Então, na verdade, fica uma briga entre aqueles professores que gostam de utilizar tecnologias e aqueles professores que, na verdade, por já estarem, às vezes, há 30 anos trabalhando com a lousa e o livro didático, eles não querem aprender aquilo ali. Porque, de certa forma, eles sabem que é um campo que o aluno sabe muito mais do que eles. Com certeza. Então, às vezes, o professor prepara uma aula, nós vamos visitar o site X. Enquanto o professor está escrevendo no quadro o endereço do site, os alunos já abriram outros 3, 4, já acharam um vídeo, um jogo, mostrando para o professor que aquilo ali pode ser utilizado. E essa sabedoria dos adolescentes, ou até as crianças em relação à tecnologia, assusta muitos professores. Porque é aquela questão assim, eu me preparei para tal aula e eu sei isso aqui. E aí o aluno chega com vários links abertos demonstrando outras coisas. E o professor não sabe por onde ir. E às vezes, como a colega disse, se tivesse um instrutor no laboratório da informática, isso já ajudaria. Porque mesmo na particular, o instrutor do laboratório, ele está ali para abrir o laboratório, fechar, controlar quem é que está acessando, se é o uso de aula ou não. Então, ele não se mete na aula do professor e não está ali, digamos, à disposição para auxiliar nesse quesito do que os alunos estão fazendo na internet. Luana, você tem um blog chamado A Língua de Luana, que visa o ensino da língua portuguesa. Como é que tu avalia, assim, a participação e a interação dos alunos com essa tua proposta? É bem positivo. Na verdade, eu tenho blog, que são textos pessoais meus, e tenho uma página no Facebook, que ali, de fato, eu coloco dicas de língua portuguesa, de literatura, redação, coloco informações de sites sobre educação, sobre concursos, vestibulares, e a troca é bem constante. Então, os alunos compartilham, comentam. Quando tem uma prova, eles perguntam se vai ter uma dica especial para a prova ali no ambiente. E quanto até o uso do blog, com os meus alunos, eu tenho o blog do ensino médio. Então, o blog é tanto para os professores usarem como os alunos. Então, eu como professora, trabalho redação com o 3º ano, escolho a melhor redação da semana. Não sou eu que vou levar o texto para casa, digitar e colocar no blog. Todos os alunos têm o acesso e o login. Então, aí que eu acredito que seja um trabalho em grupo. Né? Por que às vezes alguns professores não gostam da tecnologia? Porque eu vou levar tudo isso aqui para casa, eu tenho que digitar para dar nota para o aluno. Não, como a colega falou, a maioria tem acesso à internet em casa. Quem não tem, já existe o laboratório na escola para fazer isso. Então, o blog é utilizado tanto pelos professores para colocar materiais ali, mas os próprios alunos acessam. E aí isso também dá a eles um quesito, bom, eu tenho responsabilidade, porque se eu tenho a senha do blog, eu posso acessar, né, eu não posso mexer no que o professor já fez. Então, eles têm já essa consciência de como fazer esse trabalho. E no Facebook, tanto a minha página, é tranquilo o acesso deles, a participação, a comunicação, como também a gente tem grupos de cada turma no Facebook. Então, nesses grupos, os professores aproveitam para colocar vídeos extras, materiais extras que eles possam acessar, estudar em casa, tudo aquilo que não dá tempo de ser visto em sala de aula. Sim. Então, na verdade, aí está um ponto positivo das tecnologias. Cada professor, por mais que ele queira mostrar algo além para os alunos, nós ainda somos reféns a um plano de ensino da escola e principalmente a conteúdos de vestibular e Enem. Então, o aluno, ele quer uma coisa diferente, mas ele também te fala, professor, isso aqui vai cair no Enem ou não vai? Então, são maneiras de dar a aula que ele precisa, mas também levar coisas a mais que eles possam pesquisar. O blog, ele contribui muito para a tua prática pedagógica, certo? Sim. Então, Silvane, que ferramentas que tu utiliza em sala de aula?
Eu também utilizo, né, a pesquisa na internet, né? Claro, além do livro, vários livros, né, que eu utilizo para eu programar minhas aulas, né, revista, né? Eu procuro olhar sempre noticiários internacionais, buscar assim o que está bem em voga no momento, o que está acontecendo fora daqui. Procuro sempre gravar algumas coisas e levar para a sala de aula, para a gente fazer a discussão. Então eu sempre digo para eles assim, é muito fácil aprender. Até eu trabalho muito com historinhas também, porque assim é muito fácil aprender inglês, desde que tu queira. Então, assim, nós temos assim, a disposição... Esses recursos você encontra na internet? Na internet, também, né? Na internet. A gente encontra um material belíssimo. A única coisa, assim, ó, que muitas vezes emperra esse trabalho é o tempo disponível. Porque dentro da escola, o que que faz? A gente chega dentro da escola, tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas, direto. Tu não tem como tu chegar ali. Então, assim, ó, e sabe que professor, a gente trabalha 20 horas numa escola, desculpa, mais 20 na outra, mais 20 na outra. Então, assim, fora o que a gente traz para casa. Então, nosso final de semana, o que que a gente faz? A gente pesquisa. Alunos também pesquisam. No laboratório tem que ser tudo agendado e com o tempo certo. Sempre agendado com o tempo. Né? Então, a gente chega, o que que a gente faz? Nós não temos ninguém para nos ajudar. Então, chegamos ali, ligamos o computador, vamos sentar, entrar na internet e muitas vezes quase parando. É carroça, é quase parando. E essa é uma barreira, assim, olha, complicada para a gente. E aí, se foi metade da aula, aí quando consegue acessar o site, já está quase batendo e os alunos se dispersam porque não ligou, porque não está entrando na internet, e esse liga, esse não liga. Então, é uma coisa que nos atrapalha. Mas quando a gente consegue realmente acessar, é uma, assim, olha, é tudo de bom. Eles vêm ali, assim, aqui, né, você comunicar, ter amigo, a gente chama, né, olha, tem um amigo, vamos lá, vai falando lá com teu amigo, vamos lá, vamos construir uma história com esse amigo. Então, assim, muitas vezes eu digo assim, por que vocês acham que é tão difícil aprender? Não é difícil. Por exemplo, verbo to be, que todo mundo diz, meu Deus, aprender verbo to be. Por que é importante aprender um verbo to be? Para te comunicar, te apresenta. Então, ele vai lá e se apresenta, então tá, vamos lá, vamos fazer um intercâmbio, vamos conversar com outra pessoa, vamos conhecer outra pessoa. Então, a gente costuma fazer isso com os alunos, né? Eu procuro, graças a Deus, assim, eu tenho um bom trabalho, assim, com boa afinidade de trabalho com os alunos, né? Então, assim, as minhas aulas eu procuro ser light. Então, assim, mostrar a realidade. Né? Eu disse para eles, se vocês esperassem que eu chegasse aqui e ficasse dando estruturas para vocês pronta, não faço isso. Isso aí vocês encontram em qualquer livro. Agora, se vocês quiserem aprender como fazer, eu posso ajudar vocês a pensar. Como a gente pode transformar, né, essa estrutura toda que nós temos aí em uma coisa mais leve, né, mais interessante. Tem que ser o dia a dia, tem que ser a prática. Não adianta a gente decorar a estrutura se não souber aplicar. Então, então isso é o interessante da ferramenta. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre formação. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta, hoje conversando sobre o uso de tecnologias em sala de aula. Silvane, nós sabemos que há programas do governo federal enfocando essa questão de trazer tecnologias para o professor trabalhar na sala de aula. Inclusive, houve a entrega de tablets aqui em Santa Maria para os professores da rede estadual. Como é que tu utiliza, assim, tu teve algum curso de formação para iniciar o trabalho com essa ferramenta? Sim, nós recebemos os tablets e tivemos uma formação na 8ª Coordenadoria de Educação. Nós temos um grupo de apoio dentro da coordenadoria que justamente para o subsídio, assim, que as escolas, né, porventura precisarem. Mas também, assim, são 2 pessoas, no máximo 3, que têm que atender uma demanda de 26 municípios. Então, assim, nós tivemos um dia de formação e o que ele fez? Esse curso era direcionado para dizer assim, bom, esse botão liga, esse desliga, esse faz isso, esse faz aquilo. E não era isso que nós queríamos aprender. Na verdade, nós gostaríamos de saber alguns programas, né? O que a gente poderia fazer de diferente ali. E não foi esse, né? Foi uma explicação mais técnica que nós tivemos dentro da coordenadoria com esses tablets. E penso que a grande maioria dos professores não utiliza. Está guardado, deve estar em algum lugar,
mas não é utilizado esse tablet dentro da sala de aula. E eu vou te dizer mais uma coisinha também. Eu acho que a grande maioria não sabe manusear os programas, tecnologias que nós temos na escola, né? Os data show, todo o material que nós temos dentro da escola. São pouquíssimos os professores que utilizam. Na rede particular, Luana, como é que funciona? No nosso caso, nós também temos tablet, não é um por professor, mas é por turma. E no caso, esses tablets, eles são financiados pela editora que nós trabalhamos. Então, durante o ano é feita uma escolha da editora, que serão os livros, e essa editora faz um projeto que entrega esses tablets, e há também uma formação. Só que a nossa formação é um pouco já mais direcionada, porque a editora ela tem um portal para o professor usar. Então, nessa dinâmica, eles explicam o que tem no portal, o que está disponível. Então, os alunos têm o livro impresso e o professor tem o livro digital. Então, o digital, quando é aberto na sala de aula, existem links extras que já ali abre direto um vídeo, ou um mapa, ou uma fotografia que pode ser melhor visualizado por todos no telão. E no portal há também já sugestões de atividades, de vídeos. Então, é um pouco mais prático no sentido que eles dão um apoio pedagógico ao professor. Claro que isso é feito no início do ano e durante o ano o professor que utilize como achar melhor. Mas tem um e-mail que é feito contato e daí é a editora que faz todo esse trabalho. Silvane, e o trabalho com esse tablet, assim, como funciona na escola? Vocês estão utilizando? Sim, os professores utilizam, né, quando pode, né, quando a gente tem acesso à internet. Então, assim, por isso que eu te disse, Débora, os professores têm maior boa vontade. O que nos falta são recursos, porque nós temos um tablet, mas não temos a internet. Então, muitas vezes a gente não tem como utilizar, né? Então, eu acho que nós, professores, temos maior boa vontade para utilizar esses materiais. Mas, além de uma pessoa para nos auxiliar, faltaria também, né, uma disposição maior de rede em todas as escolas públicas. Tem estrutura física, mas falta o acompanhamento de alguém assessorando aquilo ali. Com certeza. Não adianta só largar o material ou mesmo dizer, existe um portal do professor. Tá, mas e o que tem nesse portal? Como que pode ser utilizado? Com certeza. Então, às vezes tem todo o material físico em si, a estrutura, mas eles não trabalham a questão do teórico, do prático. Bem diferente, por exemplo, delas, né, da escola da colega, né? A escola recebeu toda a informação da editora. Como utilizar aquele recurso, diferente do nosso, que nós não temos programa. Então, largou, pesquisa professor, faça professor. Como eu vou fazer? Quem vai me ajudar? Então, na verdade, o que nós contamos? Nós contamos com o nosso conhecimento técnico de professor e temos acompanhamento, ajuda dos alunos. Os alunos, sim, sabem manusear, têm conhecimento vasto, né, na utilização dessas ferramentas. Então, eles são nossos amparos, nossos anjos. Eles nos ajudam, estão sempre dispostos, e um sabe disso, e um sabe daquilo, dão maior apoio. Pois é, como é que fica o papel do professor nessa questão? Que cuidados ele tem que ter e que limites ele tem que dar para o aluno quando ele utiliza essas ferramentas na sala de aula? Eu penso que se o professor ele tiver um bom projeto para a sala de aula, ele consegue chamar a atenção dos alunos. Depende de cada professor. Então, assim, ó, tu dentro da tua disciplina, tu sabe o que é bom, né? Então, assim, ó, tu pensa, desculpa, abre aspas, saber o que é bom, todo mundo sabe, né? Mas, assim, ó, se tu programar a tua aula de acordo com o nosso dia a dia, com a nossa realidade, eu tenho certeza que tu chama a atenção da gurizada. É que tem, né, ainda existe, assim, métodos muito arcaicos, né? Exemplos de 200 anos atrás que são utilizados em sala de aula e isso não chama a atenção de ninguém. Inclusive, tu, né, Luana, no português a gente vê muito, né, essa questão de utilizar exemplos, assim, que não tem nada a ver, o pessoal não conhece, nunca ouviu falar. Não faz parte da nossa realidade. Então, se nós tivermos inserido na nossa realidade, programarmos no nosso dia a dia, nossa aula vai ser atrativa. Porque hoje em dia, assim, nós temos que correr e ver o que é atrativo para os alunos. Que séries que tu dá aula? Eu trabalho com ensino médio e ensino fundamental. E essa questão até sobre a organização da aula, uma questão muito importante
é que os alunos, principalmente ensino médio, que eu percebo, não é só questão de ir para o laboratório. O professor, além de organizar a aula, ele tem que ter um objetivo. Pessoal, ele tem que adequar a aula dele àquele ambiente. Nós vamos para o laboratório fazer x coisas. Com isso que vocês vão fazer, vocês vão aprender tal coisa e vão utilizar em tal momento. Então, ele quer praticidade, tem que fazer parte do dia a dia e tem que ser algo que ele vá utilizar na vida real da verdade. Então, a atividade, na verdade, já tem que ser algo pensando na realidade, não só para valer nota para uma disciplina ou por outra. O professor que vai para o laboratório só por ir é conhecido como professor que, essa é a aula da gente matar e fazer outra coisa. Agora, quando ele sabe, não, nós vamos para o laboratório pesquisar tal coisa com o objetivo disso e eu vou utilizar em tal momento da minha vida. Então, eles são muito mais à frente do que a outra geração. Eles já são a geração Y conectados na internet. Então, eles sabem para que querem aquilo ali. E querem testar se o professor também sabe o que ele está fazendo com o computador. E você, Luana, quando trabalha com internet com os teus alunos, você vê resultados no final do trabalho? Geralmente, sim, né? De uma turma de 30 alunos, sempre vai ter alguém que não vai ser atingido 100%, mas a maioria consegue compreender qual é a dinâmica daquilo ali e os resultados sempre são positivos. Para finalizar o nosso debate, eu gostaria que vocês avaliassem a formação do professor para lidar com esta realidade tecnológica. Bom, no meu caso, como eu me formei há pouco tempo, em 2011, na minha licenciatura eu não tenho o que reclamar, né? Nós tivemos quatro semestres com disciplinas que se chamavam estágios, mas que era para preparação da aula ainda dentro da faculdade. E dois semestres seguidos, nós tivemos essa disciplina voltadas para as tecnologias. E daí tecnologias no sentido de usar materiais diferentes na sala de aula. Aí entra internet, televisão, programa de rádio, jornal impresso, revista, teatro, cinema. Então, hoje em dia, pelo menos, existe uma preparação um pouco para esse lado. Às vezes, no momento de fazer a prática no colégio, enquanto se está na faculdade, não dá muito certo, pelo que a professora comentou. Às vezes tem o computador, não tem internet. Ou tem internet e tem 30 alunos só para 5 computadores. Então, aí a gente vai para a realidade e vê como adaptar isso. E fora isso, a questão é pessoal. O professor que gosta daquilo ali, ele vai procurar cursos extras, formações a mais. O interessante seria que a escola proporcionasse isso de uma maneira mais ampla. Geralmente palestras acontecem bastante, mas o que falta seriam mini cursos com prática, ou até mesmo a própria troca de experiência entre os professores. Às vezes tem um colega que faz um trabalho muito interessante, mas na reunião de professores, por exemplo, a gente não tem espaço para contar. Eu fiz isso com a turma X e deu certo, eu fiz aquilo e não funcionou. Como é que você faz? Então, às vezes, esse simples diálogo dentro da própria escola é o que faz a diferença. E você, Silvane, como avalia? Eu também penso, tal qual a Luana, né, na questão do entrosamento entre os professores. Eu, né, Débora, na verdade, eu me formei em 94, professora de línguas, e nós nunca tivemos, né, nenhuma disciplina assim que fosse direcionada, então, ao uso das tecnologias. Mas, o que eu fiz? Então, eu resolvi que eu sempre, né, quis aulas que não fossem tão maçantes quanto as minhas, que eu tive enquanto professora de ensino médio, enquanto aluna de ensino médio e de fundamental. Então, eu procurei buscar fora, né, fazer curso, fazer leituras, pesquisar o que seria mais interessante e também, assim, meu público-alvo. Conversava com os alunos direto. O que nós podíamos fazer? O que seria interessante para a gente fazer essa aprendizagem aqui? Então, com eles, assim, eu fui tentando adaptar minhas aulas. E também, assim, essa troca com os colegas é extremamente fundamental para a preparação das nossas aulas. O que nos falta é um tempo para a gente se reunir, né? Porque nós não temos esse tempo. Claro, nós temos reunião, mas o que são as nossas reuniões? As reuniões são a troca é o diretor nos comunicando o feriado, como é que vai ser, o dia tal, o que é que vai ter, etc, etc. Mas essa parte que é a troca de informações, o trabalho em si, não existe. Muito falha ainda dentro da escola. Exato. E isso tanto na particular, posso dizer, com certeza, né? E pensa assim, se não
a única pessoa realmente que, né, que busca, assim, é o professor, aquele que está à frente, que se preocupa hoje, né? Porque alguns professores não adianta, gente, eles não vão mudar, eles vão continuar ali com as suas aulas, com o seu livro, ocupando o livro didático e pronto. E o que nós vamos fazer? Então, assim, ó, e claro que sempre tem aquele olhar diferente, né? O professor que faz isso, ele é visto diferente, e muitas vezes ele é discriminado dentro da escola, que parece que é aquele que, abre aspas, quer aparecer, quer ser diferente. Mas não é, né, gente? Exato. Eu agradeço a presença de vocês. O nosso programa vai ficando por aqui. O programa de hoje fica por aqui. Tchau!